guess you got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I will never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Hoje chegamos à metade da nossa formação, porque de 12 encontros, hoje nós vamos fazer o 6º. Então, a gente pisca o olho e passou a metade, pensando que esse é um dos mais longos, com 12 encontros. Então, a gente já chegou na metade deles, Ainda bem que já conseguimos desenvolver algumas questões, vocês já estão elaborando o plano, então vai ser uma atividade a menos, no caso, para vocês terem durante as férias. É só pensar a forma como vocês irão agora fazer a implementação. Então, hoje nós vamos ver a terceira etapa da metodologia do Design Thinking, que é a ideação. O nome já vem um pouco a representar, o que essa etapa da ideação vai nos falar. Então, são as ideias que vão surgir ao longo dessa implementação. As ideias que vão partir tudo em relação àquele desafio, que foi elaborado por vocês e o qual será aplicado com os estudantes. Então, aqui a nossa terceira etapa, a ideação, vamos dar uma retomada um pouquinho. Lá na reunião 4, nós começamos a ver sobre a primeira etapa, que é a da descoberta. Momento em que vocês elaboraram o desafio e vocês, como professores, pensaram as possíveis formas de como vocês iriam trabalhar esse conteúdo com os alunos, de modo que esses alunos, então, fizessem a pesquisa a respeito do tema que vocês escolheram. Na semana passada, que foi a etapa da interpretação, então, com os dados, que os alunos trouxeram até vocês agora iriam organizar formas de como interpretar esses dados. E a etapa de hoje, que é a ideação, então, é o momento que vocês vão ter várias ideias trazidas pelos alunos a partir de uma atividade que nós vamos trabalhar hoje, que é o brainstorm, que é a tempestade, a nuvem de ideias, de palavras. E aí vocês podem estar utilizando dessa metodologia para vocês captarem essas ideias vindas dos alunos. Na semana que vem, último dia de aula, aí entramos em férias, mas nós vamos ter o nosso segundo nivelamento tecnológico. Então, vão ser apresentadas algumas ferramentas tecnológicas que vocês podem estar utilizando em sala de aula com os estudantes. Então, como que vai funcionar o nosso encontro de hoje? Teremos um acolhimento em torno de 10 minutos, mais ou menos. Nesse acolhimento, eles têm como objetivo já introduzir, como que vai ser essa etapa da ideação. Aí, uns 20 minutinhos nós vamos estar, então, fundamentando a prática, aquela parte mais teórica, então, que eu repasso algumas informações e detalho mais sobre essa terceira etapa, que é a ideação. Vocês vão ter mais ou menos 35 minutos, então, para ficarem nos subgrupos, para, então, poder complementar os slides que ficou, quem sabe, da aula passada e fazer o de hoje, que é sobre a etapa da ideação, e aí a gente conclui a reunião. Então, esse acolhimento aqui que eu vou fazer com vocês Peraí, que acho que eu vou ter que apresentar diferente, senão não vai sair o som. Esse acolhimento que eu vou fazer com vocês, então, refere-se a uma ideia de como que vai ser essa etapa de hoje. Então, primeiro nós vamos assistir um vídeo, aí depois desse vídeo nós vamos responder um Jamboard. Então, vamos ver o que fala nesse acolhimento. Você sabia que metade das profissões do futuro ainda não existem? Suponhamos que, em 10 anos,
muitos postos de trabalho tenham sido substituídos por robôs e pela inteligência artificial. Professor, como podemos nos preparar nossos estudantes para as profissões do futuro? Então a gente vai assistir o vídeo. Nesse vídeo então vai estar comentando sobre essas profissões do futuro. Aí depois eu vou abrir um Jamboard com vocês. Nós vamos registrar essas ideias que vão surgir. E a partir disso nós vamos responder a pergunta: professor, como podemos preparar nossos estudantes para as profissões do futuro? Lembrando que essa vivência, esse acolhimento, ele já vai trazer um exemplo, então, do que será abordado neste encontro, tá? Que é essa metodologia do brainstorm, que é a tempestade de ideias. Então, vamos ver o vídeo juntos. Há alguns anos, ligar para uma pessoa ou um lugar qualquer era um processo completamente diferente do que conhecemos hoje. Primeiro você ligava para uma central da companhia telefônica, onde uma telefonista ou um telefonista atendia e só então passava a ligação para onde você queria falar. A profissão telefonista existe até hoje, mas nesse modelo antigo ela foi extinta. E não foi a única. Os datilógrafos, por exemplo, também não atuam mais. Quando ainda não existiam os computadores, eles eram os responsáveis por algo próximo do que conhecemos hoje como a digitação. Aliás, computador no passado era uma profissão, não uma máquina. Eram pessoas que tinham como função fazer contas. Com a modernização, essas duas profissões foram extintas. Um relatório divulgado no Fórum Econômico Mundial de Davos definiu quais são as 96 profissões do futuro. De acordo com esse levantamento, as novas funções devem gerar mais de 6 milhões de empregos até 2022. E o Examinando de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos te mostrar qual é o futuro do trabalho e as tendências do mercado para os próximos anos. Vamos supor que um dia acabem todas as formas de energia e só reste a eólica. Então todas as pessoas que trabalhavam com a energia elétrica ou solar, por exemplo, precisariam buscar outras funções. E ainda usando essa situação hipotética, seriam necessários mais técnicos em equipamentos de energia eólica. Isso tudo para te explicar que as novas profissões surgem de novas necessidades. Lá no final do século XVII, a invenção da máquina a vapor marcou o início da Revolução Industrial, a primeira. Agora, os robôs e a inteligência artificial marcam a quarta etapa desse processo. E um dos principais pontos dessa transformação é a união das tecnologias digitais com o físico e o biológico. Com toda a revolução, foi surgindo a necessidade de pessoas com novas habilidades, ou seja, foram surgindo novas profissões. Ainda para reforçar o aumento dessa demanda, um estudo mostra que 1 em cada 4 empregos formais na América Latina tem alta chance de ser automatizado. Essa mesma pesquisa mostra também que essa transformação digital tem toda uma preocupação com questões ambientais. E por isso, esses dois setores, de tecnologia e de meio ambiente, estão entre as áreas nas quais provavelmente vão surgir um número maior de novas profissões. Outro setor em evidência é o da economia verde. A América Latina é um dos lugares onde as pessoas são mais preocupadas com as mudanças climáticas. E a previsão é de que surjam empregos na produção de energia renovável. E isso conta desde os desenvolvedores dos projetos até os instaladores de painéis solares, por exemplo. E como hoje em dia boa parte do mundo está conectada nas redes sociais, é de se imaginar que existam profissões voltadas para isso. Gestor de mídias sociais foi escolhido pelo LinkedIn como a profissão com maior chance de crescimento em 2020. E ainda envolvendo o mundo da internet, a segunda função selecionada pela rede social foi o engenheiro de cibersegurança. O nome é difícil, mas nada mais é do que a pessoa que analisa maneiras de manter um sistema seguro, sem invasões de hackers, por exemplo. Geralmente eles atuam nas grandes empresas e organizações, que têm muitos dados importantes. Bom, o vídeo então ele apresenta sobre essas profissões, né, que ainda não existem, para fazer nós refletir a respeito desse tema. E aí é para a gente se posicionar enquanto professor, no sentido como que nós, né, devemos preparar os nossos estudantes, então, para essas profissões do futuro. Porque vocês viram que teve profissões, por exemplo, que após a pandemia que surgiram. Ou ainda, vai ter profissões que nós nem fazemos noção de como vai ser, mas pela demanda do mercado,
pelo trabalho, né, sendo substituído por robôs e pela inteligência artificial, vão ser profissões que ainda vão surgir. Então eu vou abrir aqui com vocês um Jamboard. E aí a primeira atividade então vai ser vocês registrarem ideias a respeito do que nós professores, né, como que nós professores devemos abordar essas novas profissões em sala de aula com os estudantes, de que forma, de que maneira. Deixa eu abrir aqui. Vai o link no chat para vocês, eu só vou agora compartilhar para que vocês consigam fazer a edição desse material. Aí, então para quem vai entrar agora, o link está ali no chat, tá? Eu vou colocar a pergunta bem no meio aqui para vocês. Então, como podemos preparar nossos estudantes para as profissões do futuro? E aí vocês vão colocando as contribuições de vocês. Podem colocar em forma de post-its, né? Ali do lado esquerdo tem a opção para vocês estarem incluindo os post-its. Então, eu já coloquei a minha pergunta aqui no meio, e agora eu espero as ideias, as contribuições que vocês trariam a respeito disso. Como vocês abordam ou abordariam isso em sala de aula com os estudantes. Então, fiquem à vontade aí para modificar. Caso vocês não esteja aparecendo no lado esquerdo ali as ferramentas, dá um F5 para atualizar a página. Vou colocar aqui para apresentar e a gente vai vendo o que vocês estão colocando como contribuições. Já teve um professor que colocou. Vou aguardar que todos incluam uma informação. Para mim tá aparecendo só um professor ainda que colocou as contribuições. Ah, agora apareceu mais um. Ah, tá. Deixa eu enviar de novo aqui o link pro professor. A dinâmica é assim, professor. Eles estão colocando... eles assistiram um vídeo, né, que falava sobre as profissões que ainda vão surgir, né, sobre essa demanda em relação à substituição do trabalho por robôs e por inteligência artificial. E aí a pergunta é aqui central, ó. Como nós, né, podemos preparar os nossos estudantes para as profissões do futuro? E aí os professores eles estão colocando algumas ideias, algumas contribuições a respeito dessa pergunta.
Tá, será que vai ter mais alguém? Eu vou lendo aqui o que vocês colocaram até então. Então, formando em pelo menos um outro idioma diferente, por exemplo, o inglês ou o alemão. Estimulando o conhecimento sobre as regras de uso de ferramentas digitais e a formação mais ampla de cada estudante. Esse aqui, além de oferecer os meios técnicos para que eles dominem as novas tecnologias, devemos também municiá-los com teorias críticas que explicam esses fenômenos, aproveitando as oportunidades de uso que os estudantes fazem de games, aplicativos, redes sociais, para direcionar para o mundo das profissões. Podemos preparar os alunos trazendo profissionais para ministrar uma palestra sobre as novas profissões e explorando amplamente em sala os recursos tecnológicos, as mídias sociais e as atualidades científicas. Bom, vocês contribuíram, né? Concordo com todas essas notas adesivas que vocês colocaram. São todas pertinentes em relação a como que nós podemos preparar. Agora deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ontem, deixa eu abrir aqui a turma do projeto de vida. Vou abrir da primeira turma, que tinha mais cursistas. Ontem, então, participaram 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cursistas. Cada um trouxe uma contribuição. E aí, a dinâmica que eu também vou propor para vocês foi a seguinte. Eles deveriam separar todos esses comentários que fizeram por categorias. E olha só, a gente conseguiu estabelecer ontem 4 categorias. A primeira, por exemplo, vem num sentido amplo, assim a gente colocou formas do professor trabalhar em sala de aula. Porque essas notas adesivas em azul, tá todas as metodologias aqui que o professor poderia trabalhar em sala de aula. Tipo, ó, eles colocaram metodologias ativas, gamificação, trabalhar nas plataformas, dentre outras. Essa em rosa, né? Os cursistas relacionaram como se fosse um desenvolvimento das habilidades dos estudantes, que ele foi uma categoria criada por eles ontem. Essa em verde foi uma outra categoria que eles conseguiram organizar, que seria a conexão com os estudantes. E aí essa de cima, essa amarela, uma outra, ó, preparação para as mudanças. Então, a partir das 15 respostas, eles conseguiram organizar 4 categorias. O que seria criar uma categoria? Verificar informações que podem ser parecidas, similares. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós temos algumas aqui, então. Deixa eu aumentar essa última aqui que foi incluída. Eu vou apagar a minha pergunta, tá? Só para não deixar aqui no meio. E agora eu gostaria que vocês, analisando esses 8 balãozinhos aqui com informações, será que nós conseguiríamos estabelecer pelo menos uma categoria para ver se algumas dessas notas adesivas podem se relacionar? Então, vou deixar um tempinho para ver se vocês conseguem pensar em alguma forma de relacionar pelo menos 2 balãozinhos, né? 2 notas adesivas. E aí vocês podem escrever, né, que categoria vocês estão pensando, ou vocês podem abrir o microfone e comentar, né, quais balãozinhos que poderiam ser relacionados, que eu vou ajudando vocês a montar uma categoria pelo menos. Sim, pode falar, Prof. Marina. Eu acho que aqueles 2 primeiros ali, eles estão, pensando na categoria que foram montadas, nas categorias que foram montadas ontem, eles estão relacionados com as atitudes que os professores tomam em sala de aula, as metodologias que os professores
tomam em sala de aula, né? Sim. Explorar ali amplamente os recursos tecnológicos, as mídias sociais, preparar os alunos trazendo profissionais com palestras, né? E para mim, aproveitando as oportunidades de uso que eles fazem de games, aí eu já estaria explorando um pouco mais as habilidades dos alunos. Ah, legal. Acompanhar os avanços tecnológicos. Sim, então peraí. Entendeu? Acho que essas daria ali. Você diz essas 3 daí ou só essas 2? Essas aqui juntas? As duas, não, as duas cor-de-rosa ficariam. Isso, não, desculpa. Tá. Essa aproveitando as oportunidades também seria metodologia do professor. Também? Tá, então vamos colocar aqui. E aí vamos dizer que essas categorias são metodologia. Essa seria talvez metodologia. Sim, concordo. Mas essa também poderia, mas também poderia ser explorando habilidades do aluno, como é na formação com outro idioma. Sim. Tá? Tá, ok. Foi um início, assim, que eu... Concordo. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou arrumar. Vou deixar essas aqui, as 3 juntinhas. E essas outras aqui, será que a gente conseguiria estabelecer pelo menos mais uma? Talvez essa aqui que vocês colocaram em relação a teorias críticas. E esse estimulando conhecimentos aqui, poderia colocar uma formação, né? Tipo essas duas aqui, ó, nós poderíamos colocar em relação a uma categoria formação do aluno, formação do estudante, assim. Formação. E eu acho que entraria também se conhecer um outro idioma, né? Ah, também, verdade. Então vamos colocar aqui. Concordo. Ó, dá pra nós colocar essas duas e a do idioma. Deixa eu ver qual que é a do idioma. Essa aqui. Ó, acho que fica legal, né? Fica essas duas a princípio soltas, mas a gente conseguiu... Mas acho que essas duas ainda poderia entrar como aí o recurso da comunidade, o que existe na comunidade. Legal. Assim, no próprio mundo do trabalho, entendeu? Do que existe, que é fora da escola, né? Sim, entendeu? Legal. Alguma coisa, os recursos da comunidade, eu digo assim, no sentido de que estruturas que existem da comunidade que podem ser também trazidas para dentro da escola, mas que estão lá, não são da escola, não é exatamente do professor, né? Tá, concordo. Eu acho que, deu pra gente, conseguimos, vou colocar aqui uma separação. A gente conseguiu estabelecer 3 categorias, olha só, concordo, né, essa questão da metodologia, formação do estudante e recursos da comunidade, tá? Então aqui é um esboço, né, de como nós hoje podemos estar pensando nas possíveis ideias vindas dos alunos, em que vocês então vão ter que tentar criar essas categorias, tá? Eu já vou enviar esse print aqui lá no grupo, deixar lá como atividade que vocês desenvolveram. E agora vamos então para o nosso início, então, né, dessa terceira etapa aí da metodologia. Eu não falei no início, porque eu estava esperando mais cursistas chegarem, mas eu ia sugerir para vocês, para que semana que vem vocês já deem início a essa implementação. Porque, por exemplo, se os alunos vão ter que fazer uma pesquisa, né? Ou vão ter que entrevistar alguém, ou vão ter que fazer uma pesquisa na internet, que vai demandar um tempo. Se vocês começassem essa implementação semana que vem, por exemplo, esses alunos poderiam ir para as férias, né? Com essa atividade de coletar determinados dados, para que daí quando vocês voltarem das férias, vocês dão sequência à implementação. Uma ideia, né? Uma sugestão, principalmente para
para algum grupo, não lembro se é dessa turma que tem, mas que os alunos vão fazer entrevistas e tem uns que vão demandar tempo assim de pesquisa em laboratório, internet. Então, às vezes funcionaria vocês já, né, darem esse pontapé inicial na implementação. Deixa eu organizar aqui para apresentar, então. Pode falar, prof. Eu também tinha pensado nisso, porque trabalhar com material mais concreto, eu vou precisar de algumas imagens, algumas coisas, então eu já pensei também em pedir para eles usarem esses 15 dias que eles vão ter ali para poder procurar, sabe, com a ajuda da família, já sim. poder procurar alguma coisa também. Legal. Isso, já iniciar agora, e quando a gente já deslancha com a organização. E uma coisa que eu ia falar para vocês, que ontem os dois grupos que eu tive aula à noite relataram, né, que eles estão preocupados, assim, porque tá sendo uma metodologia que vai demandar várias aulas, e aí dependendo da turma vai ter só uma aula, né, por semana, mas eu falo a mesma coisa que eu falei para eles. Não se preocupem, né, em relação a isso. Se vocês não conseguirem fazer todas as etapas, ok, é o que deu para fazer, foi, né, conforme a realidade, a possibilidade de vocês, né? Se não deu para fazer ela todinha, igual tá aí, passo a passo, que vai ter 5 etapas e não sei o que, vocês fazem da maneira como vocês conseguirem. Não se preocupem tanto quanto, né, com essa implementação. A CED, na verdade, ela caprichou, né? Comparada aos outros trimestres, quem participou do Formadores, eu entendo que as outras metodologias que eram apresentadas, de certo modo, eram mais simples. Essa, né, ela envolve a jornada inteira, é uma metodologia bem complexa, assim, bem completa. Mas não se preocupem, tá? Não desistam por isso, ou acham que não vão dar conta, fazem o que deu. Apresenta o que deu e com certeza acredito que vocês vão apresentar foi o melhor que vocês puderam fazer, tá? Então, enquanto a isso, não se preocupem. Então, para início de conversa, chegamos à terceira etapa do Design Think, que é a ideação. Esse é o momento de exercitar a criatividade e gerar ideias que possam contribuir com a solução do desafio. Aquele desafio que vocês geraram em grupo, né, lá nas primeiras etapas, lá na segundo, terceiro encontro, né, se não me engano. Uma boa estratégia para isso é a realização do brainstorm. Então, o que é isso? Em traduzido, é tempestade de ideias, tá? Então, ela permite a geração livre de novas soluções. Então, no encontro de hoje, nós vamos entender como realizar, então, essa atividade aí do brainstorm e planejar essa realização para vocês fazerem com os estudantes de vocês. Falando nessa metodologia aí, que é a tempestade de ideias, em que os alunos vão trazendo várias ideias a respeito do tema, alguém de vocês já trabalhou com essa metodologia, assim, em sala de aula, talvez não com esse nome, mas assim, pedindo, né, que eles trouxessem várias ideias. Até eu em matemática já trabalhei, mas eu nem sabia que era esse nome, né, já conhecia esse brainstorm de outros formadores, mas eu, por exemplo, quando trabalhei em matemática, foi uma situação, problema, que eu dei para eles resolverem, aí eu pedi que cada aluno, que era sexto ano, então tinha 10 alunos, uma turminha bem pequena aqui de onde eu trabalho, que eles viessem até o quadro e tentassem resolver. Então, uns tentaram fazer por adição, outros tentaram fazer por multiplicação, outros só deram uma enrolada lá no quadro, não conseguiram chegar a lugar nenhum, sabe? Mas eles foram trazendo ideias, de certo modo. Essa resolução do exercício, né, era uma forma de ideias, para eles estarem expressando o pensamento deles a respeito da resolução. Então, eu em matemática já trabalhei. Quem que já trabalhou, ergue a mãozinha para mim ter uma noção dos professores que já trabalharam. Prof. Marina, professor Anderson, Carlos. Deixa eu ver quem mais aqui que apareceu. Professor César, professora Gabriele. Talvez não com esse nome, né? Porque ele é mais usual de um tempo para cá. Mas nós, na nossa carreira, aí, provavelmente a gente já tenha trabalhado, né, com essa ideia. E aí dá para envolver qualquer disciplina, né? Não necessariamente aqui o nosso componente é projeto de vida. Mas tudo que a gente está vendo aqui, a gente pode direcionar para as nossas disciplinas específicas.
Então, gerar novas ideias é sempre um desafio. Por isso, é fundamental preparar o ambiente, definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm e orientar os estudantes sobre como eles devem realizar, tá? Então, a realização dessa atividade ela pode ser organizada em 3 momentos. Definir as regras. Então, como que vocês, professores, estão pensando em fazer essa atividade de brainstorm lá com os alunos de vocês para que eles respondam ou que eles tragam ideias para responder o desafio? Aí, então, vocês têm que ter regras claras, né, da forma como vocês irão trabalhar. Desde, por exemplo, quanto tempo que vocês vão demorar para essa atividade, que é o que vocês podem estar complementando nos slides de hoje. Então, vocês vão colocar o tempo, né, de realização desse processo aí de ideação. Que material que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar o quadro, vocês vão utilizar o Jamboard, vocês vão utilizar post-its, vocês vão utilizar o próprio caderno dos alunos para que eles registrem ali as ideias. E aí depois como que vai ser apresentado, né, que é a etapa 3, que é o refinar. Depois que eu tenho todas essas ideias dos alunos, como que eu posso estar criando categorias? Igual a atividade que a gente fez no Jamboard agora há pouco, né? Nós fomos juntos, conversando e organizando a atividade. Então, esses 3 itens aqui é o que vai ter lá no slide de vocês hoje, que é o da ideação, para vocês descreverem, tá? Ele vai ser bem parecido com a etapa da aula passada, que é a interpretação. Mas aqui pensem que é uma nova etapa, no caso. Vocês, a partir do desafio de vocês, nem lembro direito, liderança, criatividade, mercado de trabalho, não lembro direito de todo mundo aí quais são os desafios, né, o tema central. Então, vocês vão propor que a partir desse tema central, por exemplo, criatividade, que eles tragam ideias a partir do tema criatividade. Então, eles vão escrever num papel, numa nota adesiva, lá no quadro, no computador, não sei em que lugar. E aí, vocês vão ter várias ideias e aí, juntos, em conversa, vocês vão começar a separar por categorias. E depois, ao final, vocês vão ver qual categoria que mais se aproxima de responder o desafio de vocês, que é aquela pergunta lá que vocês fizeram. Então, é mais ou menos hoje isso que vocês vão fazer nos subgrupos, tá? Aqui vai apresentar um vídeo, tá? Que apresenta 8 regras, então, que fazem com que esse brainstorm seja focado, eficaz e divertido. Então, eu vou lendo junto com vocês, porque ele é um vídeo, ele tem uma musiquinha, mas eu vou parando pra gente fazer a leitura juntos. Aqui que a gente consegue ler juntos. Então, ó, então aqui são as 8 regras então para realizar esse brainstorm. Então, o primeiro, evite o julgamento. Não há ideias ruins. Vocês terão tempo para selecionar as ideias mais promissoras depois. Encoraje ideias ousadas. Ideias não realistas podem estimular outras ideias. Não se limite. Construa em cima das ideias dos outros. Acrescente novas possibilidades a ideias que já surgiram. Foque o tópico. Tenham sempre em mente o desafio que vocês pretendem solucionar e mantenham-se focados nisso. Aí as outras 4. Uma conversa de cada vez. Todas as ideias precisam ser ouvidas para que se possa construir em cima delas. Seja visual. Desenhe suas ideias. Esboços simples podem dizer mais do que muitas palavras. Foque na quantidade. A melhor forma de encontrar uma boa ideia é ter várias ideias e combiná-las. E por último, erros são bem-vindos. Aceite falhas e exageros, elas fazem parte do processo e demonstram o esforço coletivo sendo realizado.
Então aqui são dicas, né? São regras, aliás, de como eu posso estar desenvolvendo essa dinâmica aí com os meus estudantes. Aqui no próximo slide vai mostrar então alguns passo a passo, né? Algumas compreensões que nós podemos ter também em relação aos procedimentos para realizar esse brainstorm. Então vimos só um pouquinho aqui. Tá. Vimos no acolhimento que o brainstorm é uma atividade rápida e dinâmica. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitam a mediação desse processo. Pensando que hoje vocês vão ter que colocar um tempo, né, para desenvolver essa atividade aí com os alunos, eu acredito que isso seja em torno de 15, meia hora no máximo, né, assim, para pedir para que eles tragam a ideia, porque eles já fizeram uma pesquisa anterior, né? No exemplo, se o tema for criatividade, por exemplo, eles já pesquisaram sobre, então eles já sabem, quem sabe eles já até apresentaram alguma coisa para vocês, ou vocês trouxeram um palestrante para falar sobre criatividade, vocês já provavelmente já fizeram uma roda de conversa, então esses alunos eles já estão bem familiarizados com o tema. Então agora para eles escreverem outras ideias a respeito vai ser fácil, vai ser rápido. Então acredito que demore uns 15, meia hora. Talvez o mais demorado seja depois, né, de todas as ideias prontas, vocês juntos tentarem separar por categorias. Talvez esse vai ser o procedimento mais demorado. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitam a mediação desse processo. Então, o primeiro, selecione um facilitador. Aqui, por exemplo, é uma sugestão, né, de você trazer uma pessoa, né, para guiar o grupo durante essa atividade. Apresente o assunto, as regras e o tempo de ação. Então aqui você vai introduzir, né, brevemente, relembrar sobre qual desafio eles estão tentando responder, qual que é a temática que está sendo envolvida, né, compartilhe, às vezes pode pedir para algum aluno falar algo em relação ao que já foi pesquisado, só para eles entrarem ali no clima, né. Habilite as pessoas a participar, dispondo os recursos necessários para registro das ideias. Bom, o que você vai usar para que esses alunos escrevam essa ideia? Uma folha, um post-it, um recurso digital? Vão pedir para que as pessoas, às vezes, ao invés de escrever, desenhar alguma coisa, né? No sentido, assim, deles serem mais visuais? Não sei, né? Como depende aí do desafio de cada grupo. Que tal começar com um aquecimento? Aqui é tipo uma proposta, assim, para entrar no clima, assim, faz algo assim que seja engraçado, talvez assim para despertar essa atenção inicial dos alunos para daí dar início à atividade. Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. E aí, por último, mantenha a energia em alta, tá? Então, aqui são alguns procedimentos, então, que podem nos ajudar, enquanto professor, a fazer essa implementação, então, com os estudantes com essa atividade. Agora, aqui a gente vai focar um pouquinho no gerando ideias e no refinando as ideias. Lembra que eu falei que daqui a pouco a gente vai se separar nos subgrupos e vocês vão responder especificamente sobre esses dois itens, ó. O gerando ideias e o outro é o refinando as ideias. Então, o que esse slide traz aqui de sugestão ou para vocês entenderem como desenvolver o slide de hoje? Então, as ideias começaram a brotar. Os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Durante esse processo, já é possível orientar que eles selecione ideias promissoras, né? Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida, facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Então, aqui vocês podem dar sugestões, então, para que os alunos já vão agrupando essas ideias. Aqui vocês vão colocar quanto tempo vai demorar a atividade, que material vai ser utilizado, que ambiente vocês vão usar para que eles tragam essas ideias, tá? E esbocem para pensar.
peça que os estudantes criem representações visuais. Aqui, dependendo do desafio que vocês estão propondo, às vezes eles fazerem um desenho, né? Vai ficar mais visual a explicação da sua ideia, né? Então, esboçando detalhes para a sua implementação. E isso vai facilitar a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. E por último, daí vocês vão refinar essas ideias, tá? Então, com as ideias mais promissoras em mãos, é a hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação dessa ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias. Então, aqui são algumas sugestões de perguntas, né, que vocês podem estar abordando nesse momento. Ou vocês hoje podem estar elaborando algumas perguntas para que faça com que esse aluno pense a respeito da ideia que ele fez, das categorias que esses alunos estão fazendo, para ver se eles conseguem ir além, né, desenvolver às vezes uma outra ideia ou não, ou vão manter aquela ideia inicial. Então, olha as perguntas. Qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribuiu para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema? E quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Ou seja, quando fala nesse desafio, nesse problema, aí lembrem que é aquela pergunta, né, que vocês fizeram, acho que está lá no slide 3, né, daquele plano de ação de vocês. Então, tudo está relacionado a aquela pergunta lá, aquele desafio que vocês propuseram. Aí, nós temos uma sugestão, né, para que vocês desenvolvam esse brainstorm, que é uma prática que pode facilitar, que é a prática do Todo Mundo Escreve. Para quem foi meu cursista em projeto de vida trimestre passado, já foi apresentado essa metodologia. Ela é bem simples e o próprio nome já dá para entender, né? Todo mundo escreve, tá? Então, tal prática auxilia o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito a sua reflexão sobre o determinado tema antes de expressar oralmente sua ideia. Então, assim, vocês estão lá com o tema de criatividade. Hoje, então, nessa aula, vocês querem que os alunos gerem ideias, gerem frases, né, a respeito desse determinado desafio que vocês propuseram. Antes disso, caso vocês queiram utilizar essa técnica do Todo Mundo Escreve, vocês podem pedir para que eles escrevam, assim, o que eles lembram, tipo, aula passada, lembra o que a gente estava falando sobre a criatividade, não sei o que, tipo, relembra eles e pede para que eles escrevam algo, né? Aí depois que eles escrevam isso, tipo, vai clarear a mente deles sobre o tema que vocês estavam trabalhando. E aí vão dar o papelzinho para eles, escrever num post-it ou a forma lá como que vocês vão usar daí para que eles tragam ideias a respeito desse tema criatividade, por exemplo. O professor pode estabelecer um tempo, né, para realizar essa tarefa, bem como indicar o que espera com o resultado. Por exemplo, o professor diz assim: vocês vão ter 3 minutos para escrever os conceitos identificados nas ideias mais promissoras. Tipo, então o professor dá um tempo para que ele saiba, né, que daqui tantos minutos ele vai ter que parar de escrever, então ele vai ter que tentar concretizar uma escrita ali, uma habilidade reflexiva ou interpretativa. Então essa é uma sugestão, né, caso vocês queiram utilizar essa prática lá para incluir nos slides de hoje. E aí, para finalizar então essa parte, para nós irmos então para os subgrupos, a etapa da ideação deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras diante do problema. O brainstorm é uma técnica que facilita esse processo e pode gerar propostas promissoras para a solução do desafio. E aí, só lembrando então que vocês vão ter até o dia 11 de agosto, né, para entregar o plano de ação e o relato de implementação. Parece que está longe ainda, nossa, lá em agosto, né? A gente só tá em junho.
mas pensem que vai ter férias. Na verdade, junho quase indo, né? Porque sábado já é julho. Então, para que vocês já vão se organizando, né? E a sugestão que eu dei de vocês já começarem a implementação semana que vem seria ou essa semana, não sei, né? Amanhã, por exemplo, quem tem aula, caso já queira ir despertando e comentando sobre o que vocês estão pensando em fazer, seria interessante. Lembrem de que quem não tem projeto de vida faz na sua disciplina. Por exemplo, eu sou professora de matemática, mas eu estou trabalhando com o tema criatividade. Por que não? Eu não posso trabalhar esse tema na minha aula de matemática, tá? Então não se preocupe, não precisa necessariamente implementar numa turma de projeto de vida. Podem fazer na turma de vocês mesmo, seja ela do ensino fundamental ou do ensino médio. E aí, então, vamos nos separar, né? O que nós vamos fazer nos subgrupos hoje? Então, vocês vão trabalhar, né, naquele tema que vocês propuseram, vocês vão retomar tudo que foi feito nos outros slides, né, ver se vai se manter, principalmente lá nas duas últimas etapas, que é a descoberta e a interpretação. Faz uma vistoria geral, né, nos dois últimos slides ali para ver se vocês vão manter ou não, né, vai mudar alguma coisinha. E aí, preparem o slide de hoje, que é a etapa da ideação. É que vocês, a partir do tema... Então, por exemplo, vocês vão falar assim, né? Que a partir do tema criatividade, a aula vai demandar da seguinte maneira, né? Então, vocês vão colocar, por exemplo, esse tema criatividade no quadro. Eu vou relembrar eles um pouquinho a respeito do que já foi trabalhado nas aulas passadas. Então, eu vou pedir para que eles escrevam 2 palavras, ou uma frase, ou, não sei, uma pergunta, né? Porque às vezes gerar ideias pode ser em forma de perguntas também. Para que eles retomem esse tema criatividade. Aí todo mundo vai escrever. Aí, como que você vai separar? Então, após todos os estudantes escreverem suas ideias, a forma como eu pensei em categorizar vai ser da seguinte maneira. Criatividade, ela pode ser separada em criatividade, sei lá, vamos dizer que criatividade eu possa separar em algumas categorias, tá? Então é isso que vocês vão escrever hoje. É mais um relato, um passo a passo, um procedimento de como que vocês vão fazer esse brainstorm com os estudantes, tá? Alguma dúvida antes de irmos para os subgrupos? Deixa eu ver como é que tá as salas temáticas aqui. Deixa eu ver no primeiro. O primeiro é o grupo mais completo, né? Professor Anderson, Ângela, Beatriz e Marina. Grupo 2 vai estar só o professor César e o professor Jamer. Grupo 3, só a prof. Marli hoje. Nossa, vai dar um desfoque. E aí, grupo 4, Gabriele, Larissa e Rafael, tá? Alguma pergunta? Senão eu já organizo vocês para irem para as salas. Vou colocar aqui 35 minutos. Posso direcioná-los, então? Então, daí eu vou passando. Vocês sabem que eu fico passandinho ao longo do tempo aí em cada grupo, se vocês precisarem de auxílio. E aí, o grupo 1 fica nessa sala, tá? Então, nos vemos daqui a pouco. Ué, será que não apareceu? Eu não coloquei para vocês irem para as salas? Calma. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Acho que agora sim. Vejam lá se vai abrir para vocês. Agora deu certo. Esse aqui é o grupo de vocês, então se sintam-se à vontade para estar falando nele, tá bom? Professor Anderson, você abre lá o
nosso plano. O que a gente ia fazer, talvez definir o tempo, né? Porque a Ana falou que era bom especificar um tempo, né? Para que os alunos falem. Entendi. Vamos estipular o tempo, então. Vamos perguntar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A Ana tá aqui, ó. Ela tá aqui, né? Sim, o que vocês precisam? A gente já está organizando um plano de ação já com perguntas, com aquela ideia que a gente já está estruturando, que entenda Sim. o desafio, prepara a pesquisa. Daí, a gente queria esclarecer se o que a gente tem que fazer hoje é parecido com isso. Seria definir um tempo para essas perguntas, ou vou projetar a minha tela, que Tá. semana passada a gente acho que não conseguiu fazer isso. Jemer, eu acho que essa tempestade de ideia, ela vamos dizer assim, seria um momento inicial. Exatamente. De repente, pelo que eu estou imaginando. Quem sabe essa tempestade sobre... Quem sabe essa tempestade de ideias, ela nem precisava ser nessa ordem aí, por exemplo, ela poderia aparecer lá no começo, quando vocês estivessem introduzindo o tema, né, sobre, nem lembro qual que é o tema de vocês, mas enfim, aí vocês colocarem essa tempestade de ideias para ver o que os alunos sabem, por exemplo, a respeito. Né? Não necessariamente que siga essa ordem, descoberta, interpretação, ideação. Ela pode aparecer lá no começo. Tá, e daí a gente pode pegar e usar um recurso digital para isso acontecer. Pode. Daí usa um recurso digital para que a gente obtenha as respostas deles para seguir com um tema parecido como esse aqui que a gente está seguindo, de plano de ação. Isso. Seria isso? Seria isso. Algo que eu já fiz, que eu achei interessante, é fazer por exemplo, se a nossa temática é as mudanças, né, no mercado nas últimas décadas, a gente poderia fazer essa tempestade de ideias antes, aí a gente vai aplicar o questionário, eles vão interpretar o que a sua turma respondeu e a sua vai interpretar a minha, a gente vai entrar com algum conceito, né? Sim. Da sociologia ou da geografia, enfim. E aí, ao final, a gente faria uma nova tempestade de ideias, porque aí a gente teria também um parâmetro para comparar o que eles sabiam antes e o que eles passaram a conhecer, se houve uma mudança geral de entendimento, de conflito da turma, né, em relação aos conhecimentos prévios que eles tinham e depois com as intervenções pedagógicas, o que eles demonstram saber, né? Eu acho que é Legal. Dá para fazer nos dois momentos, tanto no começo como no final. Ótima ideia. Fazer no início e no final.
O slide para fazer é esse daqui. É esse aí, o ideação O slide mesmo. pra fazer. Aham, sim. E aí vocês podem relatar, então, o que vocês pensaram, né, em fazer essa tempestade de ideias no início e no final, e aí vocês detalham esses passos aí que vocês comentaram. Então tá bom. Tá bom. Entendi. Ok, vou passando nos outros grupos, Obrigado. daqui a pouco eu volto aqui. Vê se você consegue agora, Marina. Sobre a dificuldade deles com relação ao oratório, eles já terão feito uma pesquisa também com relação a isso, e aí é hora da gente colocar para eles tudo aquilo, né, fazer uma retomada, digamos assim, de tudo aquilo que eles responderam no questionário, que eles pesquisaram, e aí permitir que eles deem ideias, né, deem ideias que possam resolver o problema ali do desafio que a gente propôs. Eu acredito que seja isso, a gente começa escutando ali a todos e todas as ideias e vai meio que afunilando ali, auxiliando eles a chegarem em ideias mais efetivas, que realmente possam resolver aquele desafio que a gente propôs, né? Eu entendi mais ou menos isso. Foi o que eu entendi também. Então temos que escrever, é isso? Escrever como vai ser o passo a passo. Sabe, eu entrei aqui Isso. ouvindo vocês agora, vou interromper um pouquinho o que nós estávamos conversando no outro grupo. Essa etapa da ideação, ela poderia aparecer logo em seguida que vocês introduzem o desafio de vocês. Por exemplo, o desafio de vocês é sobre criatividade. Nem lembro qual que é o de vocês. O de vocês é o de bullying, né? Alguma coisa com bullying e oratória, se não me engano. É isso, né? Isso mesmo. Tá, então vocês podem introduzir esse desafio para eles e aí vocês já poderiam fazer um brainstorm para ver quais são as ideias que eles têm a respeito desse tema, né? Então não necessariamente precisa ser uma etapa do final aí igual só na terceira semana que a gente viu essa ideação. Ele poderia aparecer lá no início, antes dos alunos coletarem dados, de fazer entrevista, de vir palestrante, nem lembro o que vocês colocaram tanto. Uma ideia. E aí o outro grupo até vai fazer o seguinte, ele vai fazer dois brainstorm. Um no início, para ver quais são as ideias que eles trazem a respeito quando eles, assim, é o primeiro contato deles com criatividade e bullying, um exemplo. E aí eles vão fazer um lá no final, depois deles terem coletado dados, de vocês terem feito roda de conversa, de ter exposto coisas para a comunidade escolar, para ver daí quais são as ideias que eles trazem no final, tipo se as ideias melhoraram ou não em relação a isso. Uma sugestão que eu ouvi do outro grupo, aí eu vim aqui comentar com vocês, já que vocês estavam na dúvida também de como trabalhar com essa etapa. Tá, vou deixar vocês trabalharem agora.
Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. É o desafio, a pergunta, né? Oi, prof. Oi, Agora que eu prof. consegui chegar aqui. Você sozinha hoje. Sozinha. Sabe Sozinha. o que eu ia Sei lá falar que é pra o você? quê? Aí, por exemplo, ó, essa atividade de hoje, qual que é o tema de vocês mesmo? Que vocês vão fazer a implementação? Só um pouquinho, deixa eu lembrar aqui. É o mundo do trabalho do pós-pandemia. Verdade, o mundo do trabalho. Sabe como que você poderia... Porque não sei se você tem acesso ao material, aí você consegue escrever nele ou só tá com as Não outras tenho. meninas? Tá. Então Não, você... consegui. Aham, você não Não. tá. Você abre então o arquivo Word e aí o que você poderia pensar? Que esse brainstorm de hoje, que é, entendeu? Que é essa nuvem de ideias aí que os alunos trazem várias ideias. Vocês, no grupo de vocês, Sim. poderiam fazer isso no início. Quando vocês falam lá, hoje então a nossa aula vai ser sobre o mundo do trabalho no pós-pandemia. E aí vocês vão fazer uma introdução, né? A respeito do desafio. Logo em seguida, você já poderia colocar que vocês vão fazer esse brainstorm para ver quais são as ideias que esses alunos trazem em relação a esse tema pós-pandemia e mundo do trabalho, para ver o que eles entendem sobre. Antes deles irem coletar, antes lá da etapa da descoberta, que é os 2 slides anteriores. Lembra que era descoberta, interpretação e deu de hoje? Sim. Tipo, essa ideação aí de você escrever como Sim. que vocês vão fazer esse brainstorm pode ser lá no início, quando vocês vão começar a introduzir sobre o tema pós-pandemia e mundo do trabalho. Exato. Fazer uma introdução do assunto e pedir para que eles tragam na aula seguinte Ou não, né, dá pra fazer na mesma aula. ideias. Na aula já, Na mesma aula? né? Isso, faz a introdução. Sim. Ah, tá, verdade. Aham, porque vai ser algo rápido, né? Pra ver ali o que eles E eles- sabem e a aí- e respeito. assim, deixa as ideias soltas. Aham. Pra daí sim Ah, entendi. vocês destinar eles, não lembro o que vocês iam fazer, se é pesquisa, se é entrevista, não lembro. Mas enfim, daí pra depois direcionar. Pesquisa, nós deixamos aberto. Pesquisa, né? Pra daí direcionar eles então pra irem fazer a pesquisa. Então é algo que você pode escrever no Word. Aí, né, como que vocês vão fazer a introdução, aí depois vão trazer essas ideias, que tempo vai demorar para ser feita essa atividade, que recursos você vai utilizar. Sei lá, eles vão escrever no caderno, vão escrever no quadro, vão escrever aonde, né, essas ideias. E aí como que você vai tentar organizar categorias para daí direcionar a pesquisa. Por exemplo, a próxima parte lá que é o slide da descoberta. Ah, tá. Eu vou lendo aqui, tentando Tá. ver se sai alguma Ok, coisa. pelo menos escreve no Word, bom? né, para ter essa ideia para depois mostrar para os outros daí. Sim, eu deixo. Uhum. Então tá Então bom. tá bom. Vou passando nos outros grupos, daqui a pouco eu Vou aqui volto ler. aqui. Então tá, combinado, professora. Conhecem alguma coisa, então eles vão trazer essas informações e daí podem ser registrados. Daí a questão é como eles vão registrar, né? Dessas gerar ideias aí. Registrando, então, através de conta fácil. Eu acho que fica, se não forem muitos alunos, quando a Ana Paula perguntou se a gente já usou, né? Eu já usei muito, a gente já usou muito isso em aulas, em formação. Eu trabalhei muitos anos com formação de professores, para educação especial, então sempre a gente usava muito, porque tinha sempre muitos desafios em cada região, né? Início da aula, dos anos 80, final dos anos 80, 90, ali, né? A gente teve muita, para as implementações, né, dos programas e tal.
E aí, muita coisa a gente trabalhava, então, com essa resolução, porque daí cada um tinha uma forma específica também, né? E a gente escrevia muito. Escrevia muito, né? Então, era um jeito diferente de utilizar, assim, né? Tanto a escrita comum quanto a escrita através do computador, se você tem esse registro, né, esse acesso, né, para registro, o desenho, a colagem de imagens que eu vou utilizar, né, colagem de figuras. Então, nesse gerar ideias aí, isso que eu coloquei que tá mais ou menos, que é isso aí? Vamos mudar? Especificar como eles vão mostrar essas ideias. Tá. Na verdade, não está explicando como é que vai ser a atividade ainda, né? Isso, Aqui é o que o professor vai fazer, né? Vai retomar e daí mostrar como os alunos, os estudantes vão fazer esse registro. Então, como eu vou colocar aqui? Podem ser usadas estratégias. Aí você pode abrir uma outra linha e botar. Podem ser usadas estratégias como? Ou recursos como, né? Recursos usados. Recursos como a escrita, o desenho, a colagem. É isso, Ângela? Professora Ana, precisa necessariamente ser uma forma de trabalho que todos nós iremos usar ou pode deixar uma coisa aberta assim, como recurso de escrita e desenho? Eu acho que dá para vocês deixar aberto, né? Porque daí na hora da implementação, conforme cada realidade ali, vocês, né, aplicam o que mais se encaixa na turma. Ok. Pode ser assim, professora, colocando a descrição do que o professor faz e que o aluno, assim, simples? Pode ser assim. Sabe uma ideia? Não sei se vai encaixar agora no de vocês, mas assim, os outros grupos, eles estão pensando em jogar essa etapa da ideação lá pro início. Por exemplo, depois que vocês introduzirem o conteúdo, né? Vocês vão jogar essa etapa, jogar não, fica ruim, né? Falar dessa etapa da ideação, de fazer o brainstorm, mesmo eles não conhecendo muito sobre o tema, para ver o que eles vão trazer a respeito. Aí, quem sabe, as categorias que vocês vão conseguir formar vai ser o direcionamento para eles estarem fazendo a pesquisa, que é o slide lá da descoberta. Mas é uma sugestão, não sei se encaixa. Os outros grupos estão querendo mudar essa etapa aí inicial dessas ideias lá para cima. Mas aí vocês veem no grupo se isso é pertinente ou não. Só uma ideia mesmo. Que poderia talvez até ser essa online dele, entendeu? Sim. Então, isso que você acabou de falar, ele fala sobre o Dom, porque ele era indignado na escola, ele não era bom em nada. Ele não era bom em jogar bola, ele não era bom em uma corrida, ele não era bom em nada. E daí o respeito, porque cada um tem seu dom, né? Então, às vezes, não fica explícito ali no tempo de escola qual é realmente o dom da pessoa, né? Veja esse cara, você vê, passa para os alunos, é bem bom. Ah, que legal. Ele é muito bom. Beleza. Que era empatia, eu achei bem bacana, assim, uma forma de exposição. Então, acho que a gente precisa colocar aqui
também como a gente vai expor isso, né? Eu acho que outra organização, alguma coisa que a gente foi ensinando aquela que você compartilhou com a gente, algum professor do grupo de ontem. Aqueles balõezinhos e expôs depois lá parece que na escola, no pátio da escola, algum lugar assim. Foi isso. Eu achei bem bacana. Então a gente está falando de como fazer também aqui, né? Emojis, usando emojis. Legal isso. Eu só estou colocando ideia, eu estou ouvindo vocês falar e eu tô. E o que está fluindo é que eu estou nós organizamos tudo isso aqui. Sim, mas acho que tá legal, porque daí é aquilo que a Ângela falou ali, de deixar mais geral, que daí a gente vai depois selecionando o que pode ser aprimorado em cada turma, né? Eu acho que você já pode abrir um outro ali, porque daí o refinar ideias já dá para tentar, então, porque daí no refinar ideias envolve basicamente fazer um estudo dessas ideias que foram sendo colocadas e focando, né, nas que já foram colocadas ali, e já fazer uma tentativa de categorização. Então, aí já o professor tem que direcionar um pouco isso. Estratégia. Eu lembro o que é fazer aqui. Resultados da aprendizagem. Daí tem que preencher esse quadro aqui. Daí daqui para frente. Eu acho que esse daí eu acho que a gente fez com a Bernadette, que a gente fez, acho que no primeiro dia. No primeiro dia? Que a gente começou a preencher. E esse arquivo está com ela. Ô, Ana, a Bernadette parou de acompanhar o curso? Então, não sei. Eu tava olhando aqui, né, das faltas dela. Ela já faltou 2 semanas seguidas, né? Não sei o que aconteceu. E a outra professora que era do nosso grupo também. Deixa eu ver, essa Valéria sim. Ela também não estava. Porque essa aqui já faz tempo que ela. Edmara, né? É a Edmara. Essa já faz 3 semanas. Então essa acredito que não volta. Mas da Bernadette me surpreendeu, porque ela até pediu pra trocar. Ela nem era dessa turma da quinta, né? Ela era da turma da quarta. Ela pediu pra trocar pra turma da quinta. Não sei, talvez ela esteja com algum problema, assim. Só que, eu vendo você falar, né, que vocês realmente fizeram essa parte com ela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas talvez você, professor César, ela compartilhou com você esse arquivo? Assim, o link. Você lembra disso? Sabe que eu não sei. Porque daí provavelmente... Eu tenho que entrar lá no Drive. Porque daí você teria que olhar no Drive, lá em recentes. Tipo, você clica lá em recentes e aí vê se você consegue achar. Eu vou tentar dar uma procurada aqui também, ver se eu consigo achar pelo menos a pergunta que vocês tinham feito aqui. Vou procurar enquanto isso também. A pergunta, eu acho que em algum lugar a gente reproduziu ela na aula passada. Mas também não é muito difícil, né, Jamie, da gente preencher agora também, se for o caso. A gente consegue preencher. Porque falta aquela parte ali só. É o inicial. Deixa eu ver se eu entro no Drive aqui e consigo achar. Achei. Eu não lembro que semana que foi, mas faz uma... Deixa eu enviar aqui pra vocês. Você achou? Uhum.
Ah, que bom. Enviei ali no chat. Aí dá para recortar e colar, Jamie. Aham, eu abri aqui. Ah, show, show. Aí, ó. Então ali tá a pergunta, né, que vocês podem colocar lá no slide 3. E aí tem o tema, tem a aula. Aqui tá escrito desafio. Que tá o desafio, É lá naquele slide 3 lá, é onde vocês vão colocar. De caso vocês achem necessário mudar, trocar alguma palavrinha, melhorar um pouco desse desafio, vocês podem mexer agora nesse tempinho que vocês têm. Tá. Ah, obrigado, viu? Eu vou pegar aqui. Oi, prof, conseguiu pensar em alguma coisa aí de como... É difícil da gente não ter com quem você trocar ideia, você faz uma coisa falando, não é isso. Mas estou tentando escrever aqui. Tá. Ainda não está muito bem claro, mas até sai alguma coisinha. Sim, então tá bom. Tá bom. Eu vou passar nos outros grupos, daí depois não sei se vai dar tempo de eu voltar nesse aqui. Mas eu acho assim que eu coloquei algumas coisas aqui, de repente, na hora que alguém apresentar, aquilo vai ficar mais claro para mim. Verdade. Se eu estou. Sim, vai ajudar, né? Eu coloquei aqui no Word algumas coisas. Tá. Daí guarda. Exatamente. Fala assim, salva, né? Certo, né? Salva esse documento, que daí semana que vem, né? Quando vocês se reunirem de novo, você já tem esse documento aí para não perder o que você escreveu, né? Sim. Uhum. Eu vou ver se eu consigo baixar uma cópia da Débora, que ela acho que enviou aqui. Sim. E aí abro lá e coloco lá e compartilho com ela. Você deve ter no Drive, verdade. Porque se ela enviou para você, se você entrar lá no Drive, você aperta em recentes. E aí vai aparecer as coisas mais recentes que você fez. Daí provavelmente você vai achar o da semana passada. Encontrar. Sim, ela abriu e eu consegui visualizar, então eu tenho sim no Drive. Verdade. Uhum. Então tá bom. Vou passar no outro grupo agora, então. Tá. Precisa especificar isso também. Tá. Ali aí. O painel, que daí pode ser através do Jamboard ou o painel fixo, né? Não sei como é que dá para chamar assim, físico? Isso, Dá até para colocar só entre parênteses, painel final, entre parênteses, físico ou online. Isso, boa, ótimo. Físico ou online. Digital, Tá. Acho que ficou bom isso, né? E aí já faz uma análise inicial, que daí aqui o que a gente vai precisar colocar, que daí o professor vai direcionar, então, para fazer essa análise inicial das ideias, colocando em categorias, né? Ideias. Dá uma olhada que era um refino de ideias, né? E daí, ó, qual o conceito, daí outras perguntas, né? Aqui no caso a gente não coloca
perguntas, né? Acredito que não, né? Dinamizar um pouco, né? O primeiro passo agora é a seleção das ideias com os alunos, né? E categorizando, mas aí assim, já tentando incluir essas perguntas, né? Coletivamente categorizar as ideias que eles apresentaram, né? Como que é? Categorizar? Coletivamente categorizar as ideias. Porque daí não é o professor que vai chegar lá e jogar e separar tudo, é com os alunos que ele vai fazer, né? E categorizar e iniciar uma análise de viabilidade, eu não sei, chamaria de viabilidade, porque seria aquele choque de realidade ali que foi colocado, né? Para ver os conceitos que estão dentro dessa ideia, como é que pode se realmente estar respondendo ao desafio, né? Sim, porque isso aí eles apresentaram várias empresas digitais, as logomarcas, as coisas. É bem a ideia que a Marina falou, a questão agora, e a viabilidade de tudo isso, né, para eles criarem a empresa, né, digital, né? Vai ter uma diferencinha. A hipótese é que tem alguma diferença, mas vai saber, né? Agora que eu entrei aqui, que eu tô vendo vocês reproduzirem o slide, ali nesse penúltimo metodologia, ali vocês vão colocar as etapas. Vocês vão colocar qual que vai ser a ordem. Vocês vão seguir com a ideação primeiro, que é a de hoje, né? Então, ideação, daí a descoberta, daí a interpretação. Por enquanto tá assim, né? A de vocês. E daí a gente vai ver mais duas. Ideação, descoberta e daí a interpretação. Vocês deixaram, né, o brainstorm daí para início e para final. E aí, quem sabe, essa ideação agora vocês podem repetir de novo aqui. Interpretação, vírgula e ideação. De novo. Aí, na hora que formos implementar, pode implementar desse jeito aqui, que daí... Se vocês acharem que assim fica bom, né, para vocês podem seguir essa sequência. Inclusive, eu ia pedir para vocês apresentarem hoje, comentassem desde o início como é que tá esses slides iniciais, comentar a respeito daí dessa ideação que vocês querem colocar no início, no final, falar do desafio. Já colocaram o desafio ali no quarto slide, colocaram ele? Já. Esse aqui, né? Isso. E aí falar um pouquinho das etapas. Vocês estão com todas completas? Sim. Então, né? Vocês vão começar com perguntas, acho que um formulário, né? Se não me engano. Ó, vocês trouxeram aqui, ó, a metodologia Todo Mundo Escreve. Essa metodologia dá para vocês pegarem ela e colocar lá no segundo slide, lá onde é que tá falando dos recursos. Eu acho que é lá, deixa eu lembrar, lá no segundo slide. Não, no terceiro, aliás. No outro. É o que a gente estava respondendo. Nesse agora, aí, ó, que vocês colocaram ali, ó, encaminhamentos pedagógicos. Aí. Classroom, brainstorm, Todo Mundo Escreve, questionários e vídeos. Isso, aí. Isso. Então, aqui nós vamos finalizando, mas daí eu vou pedir então para que o grupo de vocês hoje apresente para nós. Pode ser? Tá, pode ser. Então, beleza. Daí vocês a gente até tinha... eu até tinha conversado com o Jamie. Falei, se a Ana pedir pra gente vai... Através de perguntas, o app ficou mandado aí. Uma reflexão. Através de perguntas, direcionem o que o grupo faz das ideias.
direcionem a análise das ideias. Voltamos aqui com todos os grupos. O grupo 1 conseguiu finalizar essa ideia aí? Já? Acho que sim. Tá. Nós só não colocamos perguntas necessariamente. Sim. Aqui, mas ficou bem já mais especificado, tá? Tá. Ok, Prof. Larissa, se você precisa sair antes, sem problemas, tá? Nos vemos semana que vem, então, quinta-feira. Até mais. Hoje eu pedi para que o grupo 2 ali, que é do professor César e do professor Jamer, apresentar para nós como é que tá ficando o desafio deles, tá? Então, fiquem à vontade aí para apresentar e comentar com os demais cursistas, desde os primeiros slides ali, pra gente ter uma noção como é que tá ficando. Jamer, acho que você podia compartilhar aqui, né? Que aí conforme a gente vai exibindo o slide, a gente vai comentando. Beleza, vou compartilhar aqui. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Jamer, eu e o César estamos trabalhando em um plano de ação decorrente de uma situação de mudanças no mercado de trabalho nos últimos anos. E a gente está trabalhando esse tema, onde a gente pensa umas estratégias avaliativas, que a gente vai ver a participação dos alunos na corrente do brainstorm, respondendo os questionários que a gente vai apresentar para esses alunos. Por que a gente vai aplicar esses questionários? Como pode perceber, estamos em regiões diferentes, em escolas diferentes. A escola que eu trabalho é uma escola agrícola, profissionalizante, então vamos ver o que os alunos entendem sobre mudança de mudança que pode acontecer no mercado de trabalho. E daí, com as análises, as respostas que eles forem dando nesse questionário, a gente vai fazer uns estudos. Vamos usar encaminhamento pedagógico. Aqui plano 1, brainstorm, questionários, todo mundo escreve, metodologia, né? A gente vai, então, ideação, descoberta, interpretação e ideação. A ideação a gente pensa, então, no brainstorm, no início e no final da nossa implementação. Porque no início vai ser, então, o questionário respondendo o que eles pensam, né, sobre essa mudança. Lá no final, a gente pensa numa ideação também, porque quando a gente pegar os resultados, esses alunos vão analisar, né, os resultados, porque eu vou compartilhar os resultados meus com o do César, para avaliar a diferença que tem nas duas micro-regiões. Daí a gente vai ter uma ideação entre que esses alunos vão refletir sobre o que acontece na região de um do outro, e pode falar assim, a gente precisa então de projetos de extensão com profissionais, incentivo fiscal do Estado, para profissões ainda que não são difundidas, profissões, por exemplo, que tem 50 mil vagas de oferta, mas ainda não está sendo difundida aí na população, que é uma boa oportunidade no mercado de trabalho. E nem tipo físico-médico, uma profissão que precisa de bastante profissional, mas a gente não vê falar que tem estudo para físico-médico. Então, os alunos percebem as diferentes realidades que existem no mercado de trabalho e as mudanças nas últimas décadas. Aí a pergunta do desafio: como nós podemos identificar as principais mudanças ocorridas no mundo de trabalho na última década e seus reflexos na sociedade? Então, o César entra aí como professor de sociologia e ele vai ajudar bastante nessa parte, como mediador aí, há anos aí, já sabe como a sociedade é, né? Então, daí aqui tem um questionário nosso, né?
como que vai ser. O Jamer, esse questionário, então, vai ser aplicado com os alunos da turma do Jamer, lá em Venceslau, e eu vou aplicar nos meus aqui. Na hora de interpretar, a gente vai trocar. Os meus alunos vão interpretar as respostas que os alunos do Jamer deram e os alunos do Jamer, e aí vice-versa, né? Exato. Daí esse compartilhamento a gente entende que pode ter uma diferença. Até porque a gente não conversou muito do foco da região, né? Tem muita região que é madeireira, outra região é agricultura, outra região é indústria. A gente não conversou muito, mas a gente espera que tenha respostas diferentes para a gente ver qual que é a dor dos nossos alunos referente a essa mudança, né, no mercado de trabalho. E o que eles pensam? Desculpa. Daí a gente tem que as demais atividades que foram criadas em cima disso, né? Daí as oportunidades, né? A gente quer desenvolver um programa com medidas frequentes que aconteceu nos últimos anos. E daí hoje a gente desenvolveu a ideação, que é a partir de tempestade de ideia no início e no final. O tempo a gente imagina que seja 10 minutos, não vai ser um tempo muito longo. Iremos utilizar recursos digitais como Kahoot, Jamboard, Quiz também. Para envolver os alunos, vamos utilizar a metodologia então de todo mundo escreve, que é bom também aí. A gente sabe que para assimilar bem os alunos têm que escrever, porque eles estão escrevendo desde o material, então é assim que eles fixam bastante as ideias. E como resultado, mais promissores em mãos, vamos refinar. Para isso, temos promover um choque de realidade, né, de acordo com os resultados obtidos na implementação. Daí seria isso aí a parte. Daí, se faltou alguma coisa, pode falar aí. É isso mesmo, Jamie. Ficou ótima a sua apresentação. Acho que é isso mesmo. A ideia de fazer a tempestade de ideias antes e depois para a gente captar o que eles pensam e depois de trabalhar o conteúdo, eles analisando outra realidade, com as respostas de outros alunos, e a gente vai trabalhar alguns vídeos que tem de fazer uma explicação sobre as mudanças, né? Fazer de novo uma tempestade de ideias, até para a gente avaliar, né, Jamie, o nosso trabalho e ver se tem um efeito pedagógico real, né? Se eles trazem conceitos um pouco mais elaborados, ideias mais refinadas, né? Essa ideia aí de vocês trabalharem, né, com o brainstorm no início e no final partiu desse grupo. Aí quando eu ouvi, a gente começou a conversar, porque eles me perguntaram, né, se dava ou não. Aí eu já fui em todos os outros grupos e fui contando, né, assim que eu achei uma ideia bacana, né, porque não precisa nós seguir certinho, descoberta, interpretação, ideação, daí vai vir mais as outras 2 etapas. Se vocês achar que uma etapa vai primeiro do que a outra, vocês são os donos do plano de ação, né, vocês fazem da maneira como achar, né, mais acessível dentro da realidade de vocês. Mas obrigado, meninos, pela apresentação. Vocês já estão bem encaminhados. Inclusive, né, caso vocês já queiram dar início a essa implementação, fiquem à vontade. Prof. Marina, pode falar? Eu achei muito bacana essa ideia que também vocês tiveram de trocar depois os questionários, fazer análise. Sim. Muito legal, porque daí, assim, cada um vai responder a sua realidade, mas vai olhar a realidade do outro. Analisar sobre um novo ponto, né? Sobre um novo olhar. Bem bacana. Interessantíssima ideia mesmo. Professor Jamer, pode parar de compartilhar. Vou fazer a nossa foto final. E aí, se alguém tiver algum questionário algo para perguntar nesse finalzinho. Eu vou fazer o print, então, se vocês puderem ligar as câmeras. Oi, pode falar. Só para... Ô, Jamer, colocar o seu telefone, se quiser que eu coloque aqui rapidinho para anotar, para a gente trocar, porque vai ser bom a gente ter um entrosamento mais daqui para frente. Né? Sim. Então, vai lá. Vou tirar o print aqui de vocês, tá?
1, 2, 3 e foi. Ótimo. Então, agradeço a participação de vocês. Semana que vem nós vamos trabalhar, então, em relação ao nivelamento, tá? Não vai ser abordado etapas dessa metodologia. Então, nos vemos semana que vem. Um pezinho nas férias já, né? Tchau, tchau para vocês. Então, até quinta. Tchau, gente. Um abraço. Até, tchau, tchau. César, deixei ali, tá bom? Beleza, eu vi. Obrigado. De nada.